Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o autismo e a quarentena, o que fazer nesse período, né? Mas antes disso, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Fabiana Ana Marques, eu sou doutoranda em educação, neurocientista pedagógica, psicopedagoga e especialista em autismo. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa quarentena e os autistas, o que a gente pode fazer. Primeiro de tudo, para você que tem criança, adolescente ou até mesmo adulto em casa, a gente precisa explicar, a gente precisa dizer para eles o porquê e o que está acontecendo no nosso mundo, né? Então a gente precisa fazer isso de forma lúdica. Existem alguns vídeos na internet já mostrando como a gente deve fazer, né? Então assim, acho bem legal, vocês podem estar procurando na internet para vocês fazerem em casa com seus filhos também, para que eles possam entender até mesmo essa importância de estar sempre lavando as mãos, o motivo de não poder ir para a rua, né? Então a gente precisa deixar isso bem claro para que eles não se sintam presos e muito menos perdidos em tudo que está acontecendo, né? Inclusive quando a gente ouve muitas coisas, falarem muitas coisas por aí, eles também podem ouvir e não saber o que fazer com essa informação, né? Então eu acho bem bacana explicar para eles o que está acontecendo, o porquê desse isolamento, né? Essa quarentena. Então eles vão ficar bem mais tranquilos, bem mais compreendidos, né? E vão ter menos crises, né? Muitos têm, não são todos, né? A gente não pode generalizar, mas alguns têm crises nervosas e tudo mais. Então a gente precisa saber controlar. Mas aí você me pergunta, Fabiana, o que eu faço? Ele está dentro de casa comigo 24 horas por dia, não está mais indo às terapias foram canceladas, está todo mundo seguindo esse ritmo de quarentena. Pois bem, seria muito importante, muito interessante que as terapias continuassem, né? Que elas se mantivessem, mas eu sei que é muito complicado em alguns lugares, principalmente, para poder atender essa demanda, por conta até da rotatividade de pessoas dentro desse local. Não tem como higienizar tudo, né? Fica bastante difícil. Então a gente compreende, a gente entende, é o momento que a gente tem para poder se resguardar e se cuidar. E aí, então o que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, o autista preza muito pela rotina. Então a gente precisa manter essa rotina, mesmo que seja dentro de casa. Ele precisa saber o que vai acontecer no dia dele, ele precisa entender cada etapa do dia dele para ele não se sentir perdido. Essa frustração toda acontece por ele ver essa mudança radical, né, acontecendo na vida dele. Antes ele ia para a escola, ia para as terapias e agora ele não vai para lugar nenhum, está sempre dentro de casa preso com todo mundo sem saber nem porquê. Então a gente explica primeiro o porquê dessa quarentena, por que a gente não pode sair de casa, por que tem que lavar sempre as mãos, né, manter uma higiene adequada. E depois, em segundo lugar, a gente vai construir uma rotina, um quadro de rotina, né? Então, por exemplo, digamos que hoje a criança vai jogar bola, vai jogar um jogo de quebra-cabeça, vai brincar com massinha. Pois bem, além dessas três coisas que eu estou falando para vocês, ainda tem as coisas do dia a dia normalmente, né? O almoço, a janta, o café da manhã, tomar banho, escovar dentes. Então a gente precisa colocar tudo isso bem visível em um quadro para eles. Se você não tem quadro em casa, não tem problema. Você pode colocar isso na parede grudado, isso é de menos. O importante é que ele tenha visualização do que vai acontecer de cada tarefa. Então, a partir desse momento, né, que ele tem toda a visualização do que vai acontecer, ele vai olhando o que ele tem que fazer a cada momento. Então agora acordou, né? Você vai lá e mostra para eles, né, para a criança, para o adolescente, enfim, o que ele tem que fazer. Acordou? Então vamos escovar os dentes. Escovou o dente, vai tomar café da manhã. Né? Após o café da manhã tem uma atividade para você fazer. Ok, então cada vez que ele vai olhando o quadro, ele vai vendo que tem uma atividade para ele fazer. Ele não vai se sentir tão perdido. E aí a sequência, ao passo que essas atividades forem sendo concluídas, você vai com ele até onde você colocou essas imagens, né? Que o ideal seria você colocar imagens da situação, da atividade que ele vai fazer, e aí você vai tirando
tirando e vai guardando. Então ele vai vendo que ainda faltam algumas atividades e não vai ficando tão ansioso por não saber que horas que o dia dele vai acabar e nem que esse momento vai acabar, né? E aí o que a gente pode fazer? Programar. A gente precisa programar um quadro de rotinas para ele durante a semana, para ele, para ela, enfim, né? Então um dia ele vai jogar bola, outro dia ele vai brincar de massinha, outro dia ele vai jogar videogame. Só tenham cuidado, né, para a gente não deixar as nossas crianças muito tempo nos eletrônicos, porque isso causa uma dependência não só nos nossos autistas, mas em qualquer outra criança. Então é muito complicado a gente simplesmente deixar eles sem fazer nada e ficar o tempo inteiro no videogame, porque é mais fácil, porque é mais cômodo. Então vamos controlar também essa atividade, vamos colocá-la também como uma atividade de ganho, isso seria muito interessante, né? E ao passo que a gente vai ganhando, cumprindo as nossas tarefas, a gente ganha um bônus de ir para o videogame, né, para o tablet, para o celular. Muitos alunos, muitas crianças procuram os eletrônicos nesses momentos, né, onde eles ficam bem ociosos. Então é importante que a gente tenha isso dosado para que, quando ele retornar para as terapias, para a vida normal dele, isso não seja um momento, uma quebra muito drástica, né? Para poder não ter assim que fazer um desmame muito forte, né? Porque é complicado essa quebra de rotina, essa mudança de rotina para os autistas, né? Então, o que eu indico para vocês hoje é: façam uma rotina para eles e mostrem, sempre mostrem. Ah, mas o meu filho viu que na rotina do dia ele vai jogar videogame, mas o videogame está lá embaixo, está lá como última atividade. Você vai deixar ele pular? Não, de maneira alguma. Você precisa voltar no quadro de rotina com ele, mostrar: olha, você precisa cumprir primeiro essa etapa, depois essa, e aí sim você vai ter o direito de ir para essa aqui. Então vamos lá, insistam, persistam, tá? É muito importante que isso seja bem claro, esteja bem claro para eles, de que ele precisa cumprir com cada uma, né? Com cada uma dessas etapas, né? Então, e aí? Mas o que eu posso fazer? É porque até me falta imaginação e tudo mais. Realmente é muito complicado, porque a gente precisa ter momentos de lazer, a gente não tem como ficar o tempo inteiro inventando atividades. Eu entendo vocês perfeitamente. E assim vai acontecer na casa de vocês também. O que vocês vão fazer? Vão delimitar 2 ou 3 atividades, como pular corda, soltar bolinha de sabão, quebra-cabeça, massinha, slime, essas coisas assim. Inclusive, se a escola que seu filho participa, né, que seu filho está inserido, está fazendo atividades online para os alunos, ele também tem direito. Então vocês também podem solicitar que a escola envie para vocês algumas tarefas para serem feitas em casa, com o auxílio de vocês. Então seria mais uma atividade que vocês vão poder incluir aí nessa rotina dessa criança, né, ou desse adolescente, enfim, dessa pessoa, né, que tem um transtorno do espectro autista. Então cobrem sim da escola que mandem tarefas para eles também, né? Eles fazem parte desse contexto. Outra coisa muito legal é chamar para que eles façam parte das atividades da casa. Por exemplo, lavar a louça, arrumar o quarto, arrumar a cama. É muito legal também que eles adoram fazer bolo, fazer pães, né? Chamem eles para fazerem essas coisas com vocês. Vocês vão ver que eles vão ficar tão felizes, né? E se sentindo úteis e importantes também por fazer parte desse momento, né? Que é um momento em conjunto, em família, onde ele se sente valorizado, se sente parte daquilo dali, né? Então façam isso, levem eles para participarem dessas atividades, né? Para que eles possam também entender que as responsabilidades de casa a gente também já começa desde pequeno, né? Então eles podem ajudá-los sem problemas, né? Então assim, e falando nas terapias, né? As terapias, se caso o profissional não tiver te disponibilizado esses atendimentos online, não tem problema. Façam essa rotina, criem esse hábito, não deixem isso perder, né? Não deixem eles soltos o tempo inteiro.
inteiro. Sempre coloque uma ou duas atividades de manhã, uma ou duas atividades à tarde, e à noite deixe ele livre, porque ele também precisa desse momento livre, né? Ele também precisa criar coisas na cabeça dele, precisa criar situações para que ele também possa ter um pouco de autonomia, né? A gente precisa muito trabalhar isso neles, né? Eu falei sobre lavar louça, né? Participar das tarefas de casa, mas outra coisa bem interessante também que a gente pode trabalhar nesses dias é a questão da autonomia, como eu acabei de citar. Muitas vezes na correria do dia a dia a gente coloca a roupa neles, a gente dá banho neles, coloca o sapato. Agora a gente não tem correria porque não tem para onde ir, tem que ficar em casa, né? Então esse é o momento, sugiro que vocês nesse momento deixem eles tomarem banho sozinhos, claro, por perto, né? Fazendo toda aquela supervisão, que eles tentem colocar a roupa sozinho e principalmente colocar os sapatos. Muitos nem gostam, né? Inclusive de colocar sapato, mas que pelo menos a sandália ou qualquer coisa que eles se sintam mais à vontade, que eles coloquem, passem aquele tempinho, né, com aquele calçado e depois pode até tirar, mas que ele tenha o movimento de colocar, ele tenha o movimento de se arrumar, de pentear o cabelo, de escovar os dentes, que isso é uma autonomia mínima que eles precisam ter e eles não podem ficar dependendo, né, da gente para sempre para executar essas tarefas mais simples, né, do dia a dia. Então façam isso, pessoal. Coloquem eles inseridos na vida de vocês, coloquem atividades. Se por acaso não tiver terapia, continua fazendo as atividades que foram realizadas ou procure os profissionais para te darem dicas do que fazer em casa. Cada autista é um, né, diferente bem do outro, tem características diferentes, então não existe um padrão. Então, cada um está numa etapa também, alguns aprendem mais rápido, outros mais devagar. Então, a gente precisa fazer tarefas e atividades bem direcionadas, né? E em relação à escola, não se esqueçam, se a escola está promovendo atividades para as crianças típicas, por que não para as atípicas, né? Então, eu deixo esse pensamento aí para vocês, para essa reflexão. E peçam, vocês têm todo o direito de pedir atividades adaptadas para eles, tá? E qualquer dúvida eu estou por aqui, se precisarem podem me procurar, curtam minha página no Facebook, é Inclusão e Neuropsicopedagogia, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá ok? Então é isso, vou deixando aqui vocês nesse momento e espero vê-los novamente numa próxima webinar, numa próxima live, tá bom? Um beijo para vocês, tchau, tchau!